Hoje, quinta-feira, dia do quadro Mulheres. Precisamos falar sobre, com a participação especial hoje do terapeuta Everton Veiga. Dois nomes do Palmeiras, né? O Everton, o goleiro, e o Veiga, que é meio campista lá do Palmeiras. E a Liliane Bento, que comanda o quadro a partir de agora. Oi, Li, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá. E hoje estamos com um tema que é muito interessante, que afeta homens e mulheres, mas infelizmente mais mulheres, né? Ansiedade. Ansiedade? Eu cheguei assim hoje, cheguei atrasada. Ansiosa? O Everton, bom dia. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui na Rádio Itaberá hoje com vocês. E quando é assim, né? O homem deixa a mulher ansiosa e a mulher deixa o homem ansioso. Aí a gente tem que olhar para cada lado, né? E para descobrir o que está afetando um ao outro, né? Porque são comportamentos totalmente diferentes. Pois é. Quem deixa quem mais ansioso, Everton? Não me coloque em papos de anjo aqui, não, por favor. Aqui isso que a gente quer, é o debate. Porque a gente não pode falar, né? Então. Né, Você tem que falar para nós. Hoje a gente está falando sobre ansiedade feminina, né? Pois é, mas normalmente, né? Teoricamente, as mulheres são mais ansiosas, os hormônios em ebulição o mês inteiro, uma desgraça, né? Aí veio o homem, contribui para piorar o quadro ou não? Qual é a sua opinião? Olha, é um tema polêmico, né? Eu acho que a gente tem assim um campo enorme para fazer esse tipo de abordagem, mas realmente as mulheres elas costumam ser mais ansiosas por aspectos inclusive biológicos. Um deles você já citou, que é a parte hormonal. O mês todo, né? Aquela coisa. Aquela tribulação toda. E também tem um outro lado, né? As mulheres elas têm uma percepção emocional muito mais desenvolvida do que os homens. Isso é até uma questão do desenvolvimento biológico da mulher no aspecto evolutivo. A mulher sempre se preocupa mais com as pessoas e com as relações. Então ela carrega em si um monte de questões que remetem a esse fato. No trabalho, os amigos, as pessoas que moram com ela, mães, pais, irmãos, filhos, a mulher ela sempre carrega uma carga emocional de conexão em relação a isso. Isso gera uma certa ansiedade, porque ela sempre está preocupada com algo. Talvez por isso que as mulheres quase todos os dias estão ansiosas com alguma coisa. Sempre tem algo a manipular, a pensar, a resolver. E além disso a gente percebe que as mulheres têm muita tribulação também nos ambientes de trabalho, até por algumas questões machistas, muitas vezes, né? A gente percebe que ainda, apesar de estarmos no século XXI, em pleno 2023, e agora haver uma lei equiparando, né, cargos e salários entre mulheres e homens, ainda assim a gente consegue ainda perceber que esse tipo de questão gera também uma ansiedade. Porque ela faz muitas vezes a mesma atividade de um homem, ela faz muitas vezes vários trabalhos que podem ser superiores em qualidade, porque afinal o gênero não muda a competência, a não ser a questão machista, e isso gera nela uma instabilidade emocional. E trazendo uma ansiedade que vai ser acumulada com outros fatores, como eu já disse, os relacionais, porque é dela essa capacidade, e também do aspecto hormonal. Isso dá para ela uma propensão muito grande a trazer um grau de ansiedade que muitas vezes pode se tornar crônico. Então, tem um meme na internet, que vocês já devem ter visto, que coloca assim, não existe mulheres loucas, existem mulheres cansadas. Porque ela trabalha, cuida dos filhos, às vezes cuida da casa sozinha, às vezes tem um companheiro que não ajuda. Isso não é geral, está mudando. Mas ainda tem um número muito grande de mulheres que realmente estão assoberbadas, né? Como resolver isso? Essa é uma questão muito proeminente, né? Muito recorrente na pauta diária. As mulheres elas precisam entender de uma certa forma que todas essas atribulações devem ser compartilhadas, né? E muitas vezes elas acabam assumindo essa responsabilidade até por uma crença social, de que a mulher deve assumir a criação do filho, da educação do filho, ela deve estar presente nas reuniões escolares, ela deve estar ali disponível a qualquer momento para cuidar do filho em todas as situações, isso falando especificamente da relação dela como mãe. E muitas vezes essa crença de que a mulher não pode delegar ou deve colocar-se numa forma muito mais incisiva em relação ao marido não é utilizado. Elas acabam assumindo essa responsabilidade de tal modo que acaba se transformando numa obrigação exclusiva dela. Isso é realmente um aspecto muito pesado.
Isso seria um pouco culpa delas mesmo, porque elas vão assumindo tudo, né? Querem cuidar do filho, querem cuidar do marido, querem cuidar da casa, querem trabalhar fora, querem cuidar da mãe, da tia, da irmã. É ela que puxa para si um pouco também, né? E é justamente por uma questão de crença, porque ela se atribui na responsabilidade de. É como se houvesse nela uma informação oculta, que poderia ser uma crença, por exemplo, dizendo, caso ela não faça isso, ela é incompetente, ela não é adequada, ela é insuficiente, e dá a ela uma sensação de culpa. Pois essa culpa, invariavelmente, também vai ser mais um aspecto que vai sobrecarregar e gerar mais ansiedade. Ou seja, uma questão que se retroalimenta e vai prejudicando cada vez mais essa questão de ansiedade na mulher. Falando nisso, como é na sua casa, Jorge? Contribua. Lá em casa, tudo ansioso. Tudo ansioso. Marido, mulher. Tudo ansioso. Tudo ansioso. Agora, como é que quem se encaixa nesse perfil que o senhor está falando aqui, né, que tem muito ansioso? Claro, tem gente que consegue ter um controle natural dessa situação. A maioria não, né? A minoria tem esse controle, isso, né? A maioria não tem, né? Eu vejo até por mim, eu também tenho essa questão da ansiedade muito evidenciada. Que digam meus dedos, né? E as minhas unhas. Mas como é que a mulher pode fazer para tentar encontrar um equilíbrio nesse sentido? A mulher ela pode, normalmente, como qualquer um, né, qualquer ser humano, buscar entender os aspectos que dão para ela esse nível de ansiedade. Porque muitas vezes isso é uma coisa recorrente, ela não percebe isso ou naturaliza essa questão. Então a gente começa a perceber que a ansiedade, que é um grau natural e é necessário para a sobrevivência, se transforma num peso excessivo que vai dando para ela uma possibilidade de falência, né, de insuficiência. Então ela precisa de se observar e começar a questionar o porquê ela se coloca diante de tantos problemas de uma maneira unilateral, ou seja, tentando resolver tudo sozinha e trazendo uma série de responsabilidades que poderiam ser compartilhadas. O primeiro aspecto nesse sentido realmente é se conhecer um pouco mais, é entender o papel dela naquilo que ela está atuando. Realmente é necessário que ela faça tudo isso? Realmente é necessário que ela carregue essa sobrecarga e assuma todas essas responsabilidades sem dividir com aqueles que estão à volta dela? Então são aspectos de autoconhecimento que é necessário a gente parar e questionar. Nessa correria toda, tem como parar e questionar? Porque a Liliane pode falar hoje em dia, a sobrecarga é muito alta, né? Mas a gente tem que se conhecer, né? Daí entra nas terapias, né? Sim, a gente tem que pensar que todo aspecto de autoconhecimento ele tem a ver com terapia, é um aspecto terapêutico. Não necessariamente a pessoa ir a um terapeuta, mas eventualmente também poder contar com isso. Mas essencialmente ela questionar sobre aquilo que diz respeito à própria vida dela. Muitas vezes as pessoas elas acabam se sobrecarregando com aspectos, com finalidades, com cargas que não fazem sentido. E elas acabam acumulando aquilo por uma questão simplesmente de agradar ao círculo social. Hoje a gente tem muito mais amplo do que a sociedade, a questão midiática, né? As pessoas se expondo em redes sociais. Tudo isso gera nela um modelo que é impróprio para si mesma. E acaba trazendo para ela uma percepção de que aquilo pode agradar. Então, o que seria importante para ela se sentir bem de verdade quando ela começa a olhar para dentro de si própria? Será que aquele trabalho está adequado? Será que a maneira como ela se coloca diante de aspectos que o outro, a sociedade, a família, o trabalho que exige dela? Então, são aspectos de autorreflexão. E, por isso, se conhecer é um ótimo caminho. O senhor falou sobre a questão midiática, né, que é hoje muito evidenciada. A chegada dessa questão de redes sociais, né, da gente escancarar o que a gente faz para o mundo inteiro, né? Isso aumentou a ansiedade nas pessoas? Absolutamente sim. Tudo que a gente vê nas mídias sociais são aspectos ilusórios de uma realidade fabricada. Então, muitas vezes a gente vai olhar para aquilo como se fosse algo que realmente as outras estão vivendo, mas eu não. Então, tenho que ter aquele modelo, aquela forma de me comunicar para dizer que eu também faço parte desse movimento. Isso, então, é uma receita coletiva que não pode ser individualizada. E quando a gente tenta individualizar algo ilusório numa vida real, evidentemente a gente vai entrar nesse aspecto de insuficiência. Nossa, eu não tenho condições de fazer isso. Como os outros fazem ou não, como os outros viajam ou não, como os outros se vestem tão bem ou não, porque eu não estou tão bonito quanto aquele que aparece lá. Então, tudo isso gera realmente uma ampliação muito grande da ansiedade. Existe a inveja branca? Que escrevem lá, né? Inveja branca. Mas existe? Ou tem uma dorzinha por dentro? Qual? A gente pode entender que a inveja é querer algo que não esteja disponível para si mesmo. É você cobiçar algo do outro.
Mas isso também é um aspecto de autoconhecimento, porque aquilo que está disponível ao outro talvez não sirva para você. Faça bem para o outro, mas não faça bem para você. E quando você adquire aquilo que é propriedade do outro, nesse aspecto da inveja branca ou qualquer outra que seja inveja, você vai perceber que é uma ilusão, porque a partir do momento que você tem isso consigo, você desvaloriza, porque não é exatamente isso que você busca. Toda vez que a gente tem um aspecto de ansiedade ou de uma insuficiência interna, a gente tem um campo em branco lá. Esse campo que não foi preenchido, um vazio. E eu não sei exatamente o que é. Então, muitas vezes eu vou querer preencher aquilo com algo que não tem nada a ver com aquela minha real necessidade. Então, não adianta cobiçar o que é do outro pelo sucesso do outro. É entender o porquê eu me sinto daquele jeito. Liliane Bento, o que aumenta a tua ansiedade? Chegar atrasada, que eu fiz hoje. Não, sabe que a Chegou no ansiedade horário. é quando você tem muitas coisas para fazer e você pensa, hoje não vou dar conta de tudo. Daí, se você ainda não se conhece, você realmente surta. Né? Você pensa, meu Deus, não vai dar conta. E daí você realmente não consegue fazer nada. Agora, quando você pega, olha, não, o que tem que ser feito hoje, o que dá para ficar para depois, o que eu faço amanhã? Aí dá assim um descanso, é você ir fazendo por partes, né? Você se organizar. Mas tem gente que olha para aquele monte de coisa e já surta e daí não faz nada, não é assim? Exatamente isso, Liliane. Você deu uma receita muito interessante para as pessoas diminuírem a ansiedade, porque elas vão querendo colocar na hora dias, meses e anos. E ela não tem como resolver isso tudo de uma vez só, numa hora. Então ela tem dia, né? Então ela tem que trazer aquilo para o aspecto presente, para a realidade do agora. Enquanto ela está inspirando e expirando, ela está vivendo uma realidade que ela comanda. Prioridades. Prioridades, né? Exato. Naquele momento ela está conduzindo algo e aquilo não deveria trazer ansiedade para ela, porque ela não está pensando no próximo passo. E um pouco desligar também, né? Por exemplo, eu tenho 10 coisas para fazer. 3 tem que ser hoje. Pega uma e foca naquilo ali. Terminou? Pega a segunda. Uhum. Não fica dispersando, porque você perde tempo dispersando, né? Isso eu vejo em casa, cara. E é bem normal. Eu vejo em casa. Ó, vou te falar. Né? Olha lá. Vou arrumar a cama. Aí, opa, tem aquele negócio lá. Já ficou a cama. Opa, tem aquele negócio. Já ficou aquilo lá. E passou opa, o tempo, né? Daqui a pouquinho, quando olha para trás, não fez nada. Né? O que acontece? A gente não faz nada, não terminou nada. Ficou tudo pela metade, tem que voltar a fazer tudo de novo, só perdemos tempo, não é assim? E você acabou de falar sobre um sintoma claro de quem é ansioso, que é perder o foco. Porque ele precisa de olhar para muitas coisas ao mesmo tempo e à medida que ele olha para um, vai deixando o outro para trás. Então eu vou botar um quadro lá em casa, uma coisa de cada vez. Exatamente. Faça por vez. Na minha agenda é por cores, tá, Jorge? Difícil, é difícil. É por cores, ó. Isso aqui é importante, isso aqui é importante. E conforme eu vou fazendo, eu vou pintando de amarelo. O sentimento de ter concluído é muito bom. Mas por que eu não sei se é generalizado, né? Mas nesse sentido aí, de começar uma coisa, acabar para começar outra, o homem é diferente da mulher? Olha, Tinha um pastor que diz que o homem tem as caixinhas mais organizadas na cabeça. Eu acho que sim. O homem ele tem uma capacidade de focar mais, pensando no aspecto antropológico do desenvolvimento evolutivo das espécies, o homem ele foi colocado dentro de uma situação onde ele precisava focar, onde ele precisava contextualizar as coisas de uma maneira objetiva. Então ele desenvolveu um aspecto mais racional das coisas. E a mulher, para cuidar dos filhos, ela teve um outro tipo de comportamento antropológico, que era pensar em muitas coisas ao mesmo tempo para garantir a sobrevivência. Por isso que a mulher é multifocal. Então, quando a mulher olha, ela olha para muitas coisas ao mesmo tempo e ela consegue trazer uma certa normalidade naquele comportamento. Já o homem, não. Ele normalmente vai fazer uma ou duas coisas, ainda assim, tentando equilibrar ambas, porque ele precisa focar. Pode falar. Só para complementar, que essa é uma habilidade tanto para o homem quanto para uma mulher que pode ser desenvolvida. Mas, naturalmente, é assim que se comporta a nossa mente, né? Masculina ou feminina. Tem uma outra coisa que, daí vamos ver se vocês dois concordam, que eu acho que o homem é melhor ainda do que a mulher. Para o homem é mais fácil dizer não. A mulher, ela quer ser a boazinha e ela vai pegando, deixa que eu faço. E daí vem a ansiedade, porque ela não consegue fazer tudo. Se ela não consegue dizer não. Eu acho que o homem ele tem menos medo de dizer não. Estou errada? É uma coisa relativa, né? O dizer o sim ou dizer o não já vem de uma crença social, né, que está derivada da religiosa. Parece que quando você fala não, você está fechando todas as portas e agredindo alguém. Então o fato de falar não parece que traz uma carga toda destrutiva, toda egoísta, toda manipulada para o mal. E quando a gente fala o sim, parece que está tudo bem.
Pois é, a mulher quer ser boazinha, ela quer ser aquela que resolve. Então chega o marido e diz, caiu o botão da camisa, deixa aí que eu coloco. Chega o filho, o meu tênis está sujo, deixa que eu vou lavar. A amiga liga chorando, não, vou te ouvir. Enquanto isso, as outras coisas ficam paradas. É por isso que eu digo que eu acho que é mais difícil para as mulheres dizer não. Não todas, porque eu sei dizer não. Mas na maioria... Sabe dizer não? Ah, sei. Se não dá, digo, ó, agora não dá. Se quiser, eu te ajudo aqui 2 dias, dá? Pode ser? Porque não adianta, você vai ficando puxando, e você não vai atender quem está precisando e vai ainda prejudicar o que você precisa fazer. Então a gente tem que ter um controle. Peraí, deixa eu te fazer uma outra pergunta. A questão de absorver o problema alheio, né? Minha amiga separou, a outra tem problemas de relacionamento, a outra tem problemas de compras compulsivas, e nesse ponto eu acho que a mulher tem um dom melhor do que o homem, né? Para ouvir, para tal. Mas não absorve muito também? Absorve, porque quando a gente fala na questão de você, nas relações, as mulheres elas são muito relacionais, mais do que os homens. E nessas questões relacionais, as mulheres se colocam muitas vezes numa condição onde ela deve dar muito mais do que poderia ser dado. Então, aí, mais uma vez, a gente precisa de olhar para a autopercepção. Eu só posso fazer aquilo que é o meu limite. Quando eu vou além disso, algo de mim está sendo tirado para oferecer para o outro. Isso não é saudável. Então, quando a gente começa a perceber esse comportamento, é fundamental se observar. Por que eu estou dizendo sim para tudo? Porque eu estou indo além do que é convencional para tudo, do que é saudável para tudo. Não significa que quando eu faça mais pelo outro do que eu deveria, aquilo que eu vou dar a mais vai favorecer. Talvez desfavoreça. É aquela mesma história. O sim, quando deve ser dado na hora certa, tem um poder fundamental. E o não também. Atribuir os valores corretos em cada um dos momentos dessas relações. Eu dou no momento que eu posso, quando eu não posso, eu não dou. Às vezes eu entrego parcialmente, porque é o que eu tenho para oferecer. Mas estar nesse lugar, na autoobservação, é que vai dar para você esse limite. Por isso que se observar é fundamental. Então, sabe por quê? Assim, ó, quando você pensa, por exemplo, você está ali, a mulher está com o almoço atrasado, liga a amiga cheia de problema. Daí ela resolve atender a amiga. Ela se ressente depois. Queimei a carne, queimei o feijão, não fiz o almoço para o meu filho que vai para a escola daqui a pouco. Ela fica ressentida com a pessoa que ligou. Então, eu vou dar um exemplo de uma amiga, sempre cito milagre, não cito os nomes, né? Que ela ligava muito, e eu sempre cheia de trabalho. Mas não era aquela ligação para falar, está acontecendo isso, preciso de ajuda. Não, era aquela ligação que ela queria falar, dava voltas, prolixa, mais de uma hora no telefone, se deixasse. Muitas mulheres têm essa necessidade de desabafar, né? Sim. Isso. Só que daí uma vez você ouve, a segunda você ouve. Aí, aquilo eu via, poxa, 1 hora do meu trabalho que tá indo, né? Aí um dia eu disse para ela assim, olha, estou te atendendo, posso falar com você, mas eu tenho tantos minutos, edita, o que você precisa? Ou então me ligue tal hora. Agora eu não posso te atender. É isso, talvez o posicionamento, né? Bem um não. Esse posso é aquilo que você falou, posso te dar tanto. Agora serve, depois te dou mais. E aí tem um velho ditado para isso, né? Quem cala consente. Quer dizer, se eu aceito aquilo que eu não deveria aceitar, eu estou abrindo uma porta permanente para que aquela pessoa acesse por aquele momento que você deixou ali. E você aberto. fica ressentido. Exato, e você fica com aquela mágoa. Poxa, essa pessoa não tem um simancol aí para poder lidar. Algumas não tem. Não, por quê? Porque ela simplesmente está vendo aquilo que beneficia ela, né? Mesmo que ela não precise daquilo. Isso, porque ela pensa, não está reclamando, então ela tem tempo para me atender. E isso eu falei de uma amiga, mas pode ser um namorado, um marido, um filho, Uma quando relação aprende como trabalhista. você funciona, né? Exato. Não, tá lá sempre à minha disposição. E é por isso que você coloca o limite. Quando a pessoa entende o limite, ela volta para o lugar dela. Ela pisei na bola, eu sei que eu não posso abusar aqui. Então, essa pessoa ela já tem um certo respeito por você e vai te abordar no momento realmente que ela precisa. E vai perguntar, você pode falar comigo agora? E esse é Isso é o respeito, né? É aquela Mas velha primeiro premissa. vai te dar um gelo, né? Vai ficar ressentido. Ela vai ficar ressentida. Primeira coisa vai ser um gelo, né? Mas a barriga dói mais vezes, né? Mas quando ela voltar, ela vai entender que ela tem um espaço que ela pode ocupar, não todo o espaço. E vocês constroem a relação saudável. Exato. Mas Isso é uma relação eu saudável. acho que a dificuldade está aí, é no medo desse afastamento, que é temporário, né? De magoar o outro, né? Mas que acontece, né? Acontece. Porque a pessoa se sente magoada. A pessoa, quando ela tem necessidade de algo e te procura, o não te magoa muito, né? O não ou te deixar de lado, ou qualquer coisa nesse sentido, E deixa a gente pessoa muito magoada. Deixa sim, mas e ela se afasta por um é período. verdade, mas é por Mas conta dessa volta. crença. Mas volta, Jorge. Mas a dificuldade está do outro lado entender isso.
De que não, é temporário, daqui a pouco vem, mas daí já vem no meu limite, né? Então, mas daí vem sabendo como pode ser, porque às vezes a pessoa realmente não sabe que você está ocupado. Se você não comunica, o outro acha que você pode, né? Exato. Mas então, o que é importante lembrar é que quando a gente faz uma coisa que é adequada e equilibrada para nós mesmos e o outro não aceita, isso não muda a questão. Ele vai ter um tempo para administrar, mas esse é o meu universo. Eu preciso preservar o meu universo da mesma maneira como ele está querendo entrar no universo que não é o dele. Então eu preciso colocar a pessoa no lugar dela para que ela entenda e deixe isso claro para ela. Do contrário, vai acontecer o que a Liliane disse. Eu vou ficar com raiva, porque eu quero que ela tenha esse simancol que eu não falo, mas eu quero que ela saiba, eu quero que ela entenda, quero que ela sinta. Não vai ver nem sentir. Cada um sente a dor de acordo com o tamanho da sua dor e a percepção é individual. Você precisa colocar a pessoa no lugar dela para que ela entenda a sua dor. Vamos lá. Dicas importantes que as pessoas que estão nos ouvindo precisam saber para o controle da ansiedade. Muito importante você se fixar sempre no presente, você olhar para o presente como uma forma de você estar lá, e nesse momento onde você está no presente é tudo que você pode fazer. Ao ficar totalmente no presente, você tem uma grande condição de fazer com que tudo desencadeie de uma maneira harmoniosa. E sempre se observando, sempre entendendo aqueles incômodos que se passam com você em relação às emoções, em relação aos sintomas que podem ocorrer no corpo, né? Às vezes tem uma taquicardia, às vezes eu tenho uma aceleração na respiração, às vezes eu tenho assim uma sensação de mal-estar, de tristeza ou de falta de energia. Todos esses são dicas que a gente precisa de se observar dia a dia para poder realmente ter uma vida mais saudável. Então tá certo. Liliane Bento. Só para concluir, acho que voltamos àquilo, né, Everton? É o autoconhecimento. Quando você está numa coisa dessa que você está pensando, ou está triste, ou não sei o quê, parar e pensar, o que é que está me trazendo isso? E o que eu posso fazer? Porque é sempre a gente, né? Não é o outro. Exato. É sempre você com você. Exato. Né? Então, eu acho que essa é uma grande dica, povo, é de graça, né? É com você mesmo. Exatamente. Entender que qualquer tipo de mal-estar, desconforto, incômodo ou situação de insuficiência não é normal. Não normalize, não aceite. Vá buscar ajuda. Que é uma coisa muito importante hoje, né? Sem dúvida. Liliane Bento. Vamos pedir para o Everton deixar as redes sociais dele para quem quiser saber mais sobre o assunto, porque ele coloca algumas coisas sobre isso, né? Eu tenho bastante assunto sobre autoconhecimento, sobre comportamento, no canal do YouTube, que você pode encontrar como @eunoleme, no Instagram como @eunoleme e também no Facebook como @eunoleme. Eu no Leme. Eu no Leme. Tudo junto. Eu comandando tudo, né? Exatamente. Eu no meu caminhozinho. É isso aí. Obrigado, tu não é Palmeiras, né? Eu não posso falar, sou santista. Pô, mas jogaram, fizeram aquela coisa ridícula toda ontem lá. Não fala assim. Não, mas é triste, né? É triste a gente ver aquele cenário de guerra ontem lá na Vila Belmiro. Por isso que eu mantenho minha ansiedade sob controle. Isso é para não acontecer esse tipo de coisa. O Everton Veiga. Bom, já imaginou os dois lá? Ia melhorar o time, né? Obrigado pela tua participação, Eu que agradeço Everton. o convite. Muito obrigado por estar aqui hoje com vocês compartilhando isso. Liliane Bento, a gente volta semana que vem com mais um quadro Mulheres Precisamos Falar sobre hoje de ansiedade, né? Hoje semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. Muito obrigada quem nos ouviu e espero que tenhamos ajudado, né, Jorge? Com certeza, sim, né? Pelo menos as pessoas pararem um pouquinho para refletir, né? Porque o mundo está muito corrido, mas a gente precisa de um minutinho para nós, pelo amor de Deus. Consigo mesmo, né? O que Senão tá a gente enlouquece.